Você já recitou o Pai Nosso sem nem pensar no que estava dizendo? Já se perguntou por que Jesus escolheu exatamente essas palavras? E se eu te dissesse que essa oração não é só uma rotina espiritual, mas uma chave que pode mudar sua vida, seu relacionamento com Deus, suas decisões e até sua forma de enxergar o mundo? Hoje você vai entender, passo a passo, como cada frase do Pai Nosso carrega uma revelação poderosa. Se você está cansado de orar e não sentir nada, se já pensou que Deus não te ouve, este vídeo vai te mostrar que o problema não está em Deus, está na forma como você entendeu essa oração até agora. Fica até o final, porque a sua maneira de orar nunca mais será a mesma. Pai Nosso que estás nos céus. Você já parou para pensar no peso contido nas duas primeiras palavras dessa oração? Pai Nosso. Duas palavras que, se realmente compreendidas, têm o poder de redefinir toda a sua vida espiritual. Quando Jesus ensinou essa oração aos discípulos, ele não começou com um título majestoso, nem com um grito de súplica desesperada. Ele começou com relacionamento, começou com identidade, começou com Pai. Essa escolha não foi acidental. Foi um rompimento com a religiosidade fria e com a ideia de um Deus distante, inacessível, rígido e apenas justo. Jesus queria que entendêssemos que o Deus que ouve nossa oração não é um ditador cósmico esperando para punir nossos erros. Ele é um Pai, mas não qualquer Pai. É o Pai perfeito, aquele que nos conhece, que nos vê, que nos ama incondicionalmente. Um Pai que não apenas tolera nossa presença, mas que anseia por ela. Um Pai que deseja ser procurado, não por obrigação, mas por amor. Pai Nosso não é só uma saudação, é um lembrete de quem somos. Somos filhos, e se somos filhos, então temos acesso, temos herança, temos lugar. A oração começa nos lembrando que não estamos falando com um estranho, mas com alguém que nos adotou antes mesmo de termos consciência da nossa necessidade. E mais, não é só meu Pai, é nosso. A oração já nasce coletiva, nos lembra que fazemos parte de uma família, que nossa fé não é solitária, que a mesa é grande e o pão é compartilhado, que estás nos céus. Aqui, Jesus nos dá a perspectiva. Esse Pai amoroso não é limitado. Ele não é terreno. Ele habita os céus, o lugar da perfeição, da majestade, da eternidade. Isso significa que Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você ainda não sabe. Ele tem um plano que vai além do agora. Ao mesmo tempo em que é íntimo, Ele é soberano. Ao mesmo tempo em que está perto, Ele governa sobre tudo. Isso transforma nossa oração em algo muito maior do que um desabafo ou uma lista de pedidos. Torna a oração um encontro com o Rei Pai, o Todo-Poderoso que nos chama de filhos. E é exatamente por começar assim, com essa combinação de proximidade e majestade, que o restante da oração encontra sua base. Porque antes de pedir, de clamar ou de agradecer, Jesus nos ensina a lembrar quem está ouvindo, e isso muda tudo. E se até aqui essa mensagem já está abrindo seus olhos, imagina o que ainda vem pela frente. Então aproveita esse momento e já se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo como esse, profundo, transformador, direto do coração de Deus para a sua vida. E deixa o seu like agora, porque isso ajuda muito a espalhar essa palavra para mais pessoas. Santificado seja o teu nome. Se começamos reconhecendo a identidade do Deus com quem falamos, um Pai que está nos céus, agora somos convidados a reconhecer algo ainda mais profundo, a santidade do nome dele. Jesus nos ensina a orar dizendo: santificado seja o teu nome. E isso não é apenas uma expressão de respeito, é uma declaração espiritual, é uma entrega de reverência, é um posicionamento de vida. Na cultura bíblica, o nome representa muito mais do que um rótulo.
O nome carrega identidade, essência, missão. Quando Moisés pergunta a Deus, quem és tu? Deus responde com um nome que não é um apelido, é uma revelação. Eu sou o que sou. O nome de Deus não pode ser separado de quem Ele é. Por isso, santificar o nome dele é tratá-lo como distinto, puro, elevado, intocável pelo pecado. É reconhecer, Senhor, o teu nome está acima de todos os outros, e a minha vida precisa refletir isso. Mas aqui está o ponto onde muitos tropeçam. Santificar o nome de Deus não é apenas evitar dizer palavrões ou cuidar das palavras na igreja. É sobre viver de uma forma que glorifique quem Deus é. É honrar o nome com ações, decisões, posturas, conversas. Porque se dizemos, teu nome é santo, mas vivemos como se ele fosse só mais uma opção, então nossas palavras perdem peso. Se adoramos aos domingos, mas negamos seus princípios na segunda, estamos desonrando esse nome. E Jesus não quer isso. Ele quer filhos que carreguem o nome com honra, que o mundo olhe para nós e diga, eles vivem algo diferente. Porque quando o nome de Deus é verdadeiramente santificado, ele se torna um farol em meio à escuridão. Ele atrai, ele transforma, ele liberta. E é por isso que antes mesmo de pedir qualquer coisa, Jesus nos ensina, comece exaltando. Comece lembrando que esse nome, o nome que você está prestes a invocar, carrega glória, poder e eternidade. Venha o teu reino. Depois de reconhecer Deus como Pai e santificar o nome dele, Jesus nos ensina a fazer um pedido ousado, um clamor que vai além do individual. Venha o teu reino. Não é uma oração passiva, é uma convocação, um chamado de guerra, uma declaração de que o governo de Deus é bem-vindo, aqui e agora sobre nós, em nós, através de nós. Essa frase não é apenas uma expressão de esperança futura, é uma tomada de posição presente. Quando dizemos, venha o teu reino, estamos dizendo na prática, Deus destrona o que for necessário em mim para que o Senhor reine. Porque o reino de Deus não é um espaço físico, é onde a vontade do rei é soberana. E isso significa que esse reino não começa fora, começa dentro. Começa quando abrimos mão do nosso controle, da nossa lógica, da nossa zona de conforto e deixamos o rei assumir o trono do nosso coração. Mas aqui está o conflito. Existe um reino que já está ativo, o reino deste mundo. Um sistema construído sobre orgulho, vaidade, egoísmo, rebeldia. Um sistema que ensina a celebrar o pecado como liberdade e a rejeitar a verdade como opressão. Por isso, orar, venha o teu reino, é declarar guerra contra esse sistema. É alinhar-se contra o espírito da época. É romper com o conformismo e dizer, eu sou embaixador de outro governo, e esse governo é inverso ao que o mundo conhece. No reino de Deus, quem serve é maior. Quem perdoa, vence. Quem morre, vive. E quem se rende, reina. Por isso Jesus nos ensinou a clamar por esse reino, não só para o fim dos tempos, mas para o tempo presente, para que cada ambiente em que entramos carregue a atmosfera do céu. Orar. Venha o teu reino é pedir por transformação real. E quando essa oração se torna vivência, tudo muda, porque o reino de Deus chegou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois de clamar pelo reino, Jesus nos convida a dar o próximo passo, rendição. Porque não basta apenas desejar que o reino venha, é preciso desejar que a vontade do rei prevaleça. E aqui está a tensão que arde no coração humano. Confiar que a vontade de Deus é melhor que a nossa, mesmo quando ela nos leva por caminhos que não planejamos. Orar, seja feita a tua vontade, é no fundo declarar, Deus, eu abro mão da caneta. É deixar que Ele escreva a história, mesmo quando não entendemos o enredo. É confiar que o autor sabe o final,
mesmo quando a página atual parece confusa ou dolorosa. Essa oração foi feita por Jesus no momento mais intenso de sua vida, no jardim do Getsêmani. Suando sangue, com a cruz diante dele, ele clama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não foi uma oração serena, foi um grito rasgado da alma. Mas ali, na agonia, a maior rendição da história aconteceu. E é nesse exemplo que somos convidados a seguir. Quantas vezes lutamos contra o que Deus está tentando fazer, porque queremos manter o controle? Pedimos que Ele abençoe nossos planos, mas não perguntamos quais são os dele. Insistimos em portas fechadas, em relacionamentos quebrados, em caminhos que levam à dor. Tudo porque não queremos soltar. Mas orar como Jesus é dizer: mesmo que doa, eu confio. A vontade de Deus não é sempre confortável, mas é sempre perfeita. E quando ela se manifesta na terra como no céu, vidas são restauradas, propósitos são ativados, destinos são alinhados. Orar, seja feita a tua vontade, é a oração que nos quebra por dentro, para nos reconstruir por inteiro. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois de nos rendermos à vontade do Pai, Jesus nos conduz ao ponto mais prático e íntimo da oração: a dependência diária. O pão nosso de cada dia não é apenas uma petição por alimento físico, é um lembrete. Você precisa dele hoje, não amanhã, não semana que vem, hoje. E Jesus poderia ter dito o pão da semana, do mês ou até da vida inteira. Mas ele escolheu as palavras com precisão, de cada dia. Isso não é limitação, isso é relacionamento. É um convite para que voltemos todos os dias à fonte, que dependamos de Deus como os israelitas dependiam do maná no deserto, sem estocar, sem antecipar, apenas confiando. Essa oração confronta o espírito da nossa geração, que quer controlar tudo, prever tudo, acumular tudo. Mas Jesus nos chama a viver um dia de cada vez, a confiar que hoje Ele proverá o pão e que amanhã Ele fará de novo. É uma libertação da ansiedade, um lembrete de que segurança verdadeira não está na conta bancária, no emprego fixo ou nas reservas humanas. Está na fidelidade do Pai. E o pão aqui pode ser muitas coisas: a força para suportar o luto, a fé para enfrentar a dúvida, a paz para atravessar o caos, o consolo para suportar a solidão. Seja o que for que você precise hoje, Ele pode dar, Ele quer dar. Orar por esse pão é humildade, é dizer: Senhor, eu não quero sobreviver por mim mesmo. Eu quero viver sustentado pela tua mão. E quando essa oração se torna parte do seu cotidiano, o milagre deixa de ser evento e passa a ser estilo de vida. Porque aquele que confia diariamente, nunca falta nada. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Até aqui, a oração nos levou à intimidade com Deus, à exaltação, à rendição e à dependência. Mas agora, Jesus toca numa ferida profunda. Ele nos confronta com o perdão, não só o que pedimos, mas principalmente o que oferecemos. Ao dizer perdoa as nossas dívidas, estamos admitindo algo poderoso. Falhamos, devemos, erramos e não conseguimos quitar essa conta sozinhos. Mas Jesus não nos permite ficar apenas na posição de quem recebe. Ele imediatamente conecta, assim como nós perdoamos. E aqui a oração se torna um espelho. Você deseja misericórdia? Então dê misericórdia. Você quer liberdade? Então libere. Não dá para pedir perdão e manter o coração trancado. A palavra dívidas é precisa. O pecado gera uma dívida moral, espiritual, eterna. E Deus, por meio do sangue de Cristo, apagou cada linha da nossa lista, cancelou tudo, nos limpou por inteiro e ainda assim, quantas vezes relutamos em perdoar alguém por algo que diante da cruz é tão pequeno?
A comparação é brutal. Fomos perdoados de bilhões, mas não conseguimos liberar centavos. E o perdão é mais do que uma escolha racional. É um remédio espiritual. A mágoa não tratada se transforma em prisão. Corrói por dentro, trava o fluir da graça. E muitas vezes a dor que carregamos não é porque alguém nos feriu ontem, é porque nunca deixamos de reviver a ferida. Jesus sabia disso. Por isso ele nos ensinou a perdoar com a mesma intensidade com que desejamos ser perdoados. E talvez, neste exato momento, o Espírito Santo esteja trazendo à sua memória nomes, rostos, situações. Gente que te feriu, que te traiu, que te rejeitou. E sim, perdoar dói. Mas manter o ódio dói mais. Em alguns casos, o perdão mais urgente é aquele que você precisa dar a si mesmo, porque viver se punindo por erros passados é desacreditar na graça que já te alcançou. Orar essa parte da oração é, portanto, um ato de libertação. É o momento em que você decide, eu não vou mais carregar isso, porque o perdão é a chave que abre a cela onde você mesmo está preso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Depois de sermos libertos pelo perdão, Jesus nos leva a uma zona de alerta, a tentação. Porque ele sabe, o caminho com Deus não termina quando somos perdoados. Na verdade, é aí que o inimigo mais tenta nos derrubar. Por isso, essa parte da oração é um pedido por proteção antes que a batalha comece. É uma oração estratégica, preemptiva. É dizer, Pai, me afasta do lugar onde eu posso cair. Jesus não nos ensina a pedir força para resistir à tentação depois que ela nos alcança. Ele nos ensina a clamar antes, a evitar os atalhos perigosos, os convites disfarçados, os desejos maquiados, porque a tentação raramente se parece com algo feio. Na maioria das vezes, ela vem disfarçada de oportunidade, de desejo legítimo, de é só uma vez, mas por trás do véu há uma armadilha. E o problema não é ser tentado, isso todos seremos. O problema é achar que somos fortes o suficiente para enfrentar sozinhos. Pedro achava, jurou que jamais negaria Jesus. Horas depois, o galo cantou, porque quem confia na própria força cai, mas quem ora com humildade é guardado. Livra-nos do mal. Aqui, a oração se transforma em escudo. É um grito por socorro, mas também uma declaração de aliança. É dizer, Senhor, eu reconheço que há um mal que eu não vejo, mas o Senhor vê, me protege, me livra, me cobre. O mal pode vir na forma de pensamentos, de pessoas, de situações, mas Deus sempre provê um escape. A pergunta é, você vai reconhecer o livramento ou ignorar o aviso? Essa parte da oração nos posiciona como soldados. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. E nossa maior arma é a oração antes da guerra. Porque o livramento não começa no momento da queda. Começa no lugar secreto, quando dizemos, Pai, me guarda. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Depois de reconhecer, clamar, render-se, depender, perdoar e lutar, Jesus nos ensina como terminar. E não é com medo, não é com dúvida, não é com incerteza. Ele nos ensina a terminar com exaltação. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Essa não é uma frase de encerramento, é uma proclamação de autoridade. É como um selo de vitória gravado no final da oração. Ao declarar isso, reafirmamos quem está no trono. Relembramos a nossa alma quem governa. Não importa o caos ao redor, não importa o que os olhos veem, o reino continua sendo dele, o poder ainda pertence a ele, a glória, toda ela é dele, não por um tempo, mas para sempre. E essa conclusão resgata algo poderoso. A oração não é apenas sobre o que queremos receber, mas sobre quem estamos adorando. Ela começa com Pai e termina com glória.
Começa com intimidade e termina com rendição. Começa no coração e termina no trono. Porque toda oração verdadeira nos conduz a esse lugar, onde tudo é dele. Então vem a última palavra, pequena, mas carregada de peso. Amém. Não é um costume religioso, é uma afirmação espiritual. Significa, assim seja. Está feito. Eu creio. O amém sela a fé, conecta a terra ao céu. E mais do que isso, é a nossa assinatura no fim de uma oração viva, consciente, poderosa, porque o Pai Nosso não é uma reza para repetir, é uma estrada para caminhar. E quando você entende isso, não apenas diz as palavras, você as vive. Então, com reverência e ousadia, você pode olhar para o alto, abrir a boca e dizer, Amém. Se essa oração falou com você de uma forma diferente hoje, não guarde só para você. Se inscreva agora no canal para continuar essa jornada espiritual com a gente. Deixa o seu like para mostrar que essa mensagem te impactou e compartilha com alguém que precisa redescobrir o poder do Pai Nosso. Porque quando a gente ora com entendimento, tudo muda. Agora já assista os próximos vídeos.